É bom nós considerarmos que vale a pena considerar que a área de segurança internacional é bastante ampla. Há várias questões, vários temas que se inserem nesse campo, que é um campo bastante clássico. Afinal, a própria área de relações internacionais esteve sempre muito próxima a discussões, por exemplo, de guerra e paz. Hoje isso se alargou enormemente porque tem inúmeros temas que são tratados na perspectiva da segurança, ou seja, que enfocam enquanto a situação dos atores, se eles estão ou não sendo ameaçados, se envolve algum tipo de risco. Então, essa possibilidade, aquilo que se chamou em algum momento de alargamento no campo da segurança, para retomar a escola de Copenhague, nitidamente acaba se refletindo também no Brasil, e essa é uma área que se expandiu bastante, a ponto de, no encontro nacional da Associação Brasileira de Relações Internacionais, é a segunda área mais demandada, sendo que a outra envolve todos os outros temas que escapam do que vem a ser segurança internacional. E dentro desse campo há a perspectiva específica da defesa, que é uma relação que podemos pensá-la articulada com a política externa, ou seja, política de defesa e política externa. Então, o campo está certamente bastante avançado e no que se refere à defesa em particular, levou à criação de uma associação brasileira de estudos de defesa, que realizou esse ano, inclusive, o 9º encontro nacional. Então, isso mostra muito bem o significado e o peso, o impacto das pesquisas nessa área. Eu tenho me dedicado há alguns anos em pesquisar como uma perspectiva quase que de um estudo de caso as relações entre a Argentina e o Brasil no campo da defesa e da segurança internacional, com uma abordagem de cunho mais construtivista, porque o enfoque é verificar em que medida a relação entre esses dois países nesse campo está ou não constituindo numa construção de uma identidade, um certo tipo de identidade entre esses países. O que eu tenho constatado, são evidentemente resultados bastante provisórios, é que existem algumas dissonâncias importantes nesse campo, na seguinte questão. Não se trata evidentemente de uma situação de rivalidade que se entende que ela foi inteiramente superada. No campo da defesa e da segurança isso já é passado. Não significa dizer que seja irreversível. Significa dizer que houve, de tal sorte, um avanço e uma maturação desse tipo de relação, que qualquer retrocesso tem um custo político bastante elevado. As dissonâncias dizem respeito a como esses países se enxergam a si mesmos e a sua própria inserção no âmbito regional e mesmo internacional no campo da segurança. E há distinções entre a Argentina e o Brasil. O Brasil tem uma certa visão de si mesmo e dos outros, que se insere muitas vezes quase com uma visão tanto quanto instrumental do ponto de vista regional. Enquanto a Argentina é o único caso, na América do Sul, de um país que entende que a sua defesa ela é em certa medida derivada da segurança regional, ou seja, a Argentina estabeleceu que a sua própria segurança, no sentido bem amplo, ela é tributária de uma região mais segura. Então ela organiza a sua defesa a partir dessa ótica. O Brasil não tem esse tipo de visão. Esse é um resultado talvez singelo, mas é indicativo um pouco de como a pesquisa vem andando. Então como é que eu trabalho com isso? Atualmente eu venho desenvolvendo no projeto de produtividade do CNPq uma pesquisa que envolve a atuação das comunidades epistêmicas e comunidade prática no campo da defesa entre a Argentina e o Brasil. Eu faria uma sugestão assim, bastante enfática, que se dedicassem aos chamados estudos críticos de segurança. Não só com uma perspectiva teórica, mas porque esses estudos têm revelado um conjunto de situações que até então estavam subsumidas pela forma de trabalhar o campo. Por exemplo, questões de gênero,
não só em forças armadas, nas questões de gênero, em missões de paz, dos nacionais refugiados, questões que envolvem, por exemplo, a branquitude ou a masculinidade. Então, são temáticas que me parece que vale muito a pena investir. A questão das imigrações, na perspectiva da securitização, ou seja, quando a imigração é vista como uma ameaça, e os significados de desdobramentos políticos e analíticos dessa perspectiva. Então, são áreas muito importantes. A questão dos direitos humanos, nas próprias missões de paz, ou seja, aqueles que vão levar ou construir a paz, por muitas vezes afrontam os próprios direitos humanos, que é evidentemente uma contradição. Então é um campo bastante importante, relevante, e claro, quem quiser dedicar ao que é mais clássico, aquilo que já está mais sedimentado, continua a haver muito a ser pesquisado. Uma agenda bastante ampla e muitíssimo interessante. Vale, eu acho, considerar que quem está inserido nessa área está longe de ser necessariamente um belicista ou racionalista em todos os sentidos. Não há outras possibilidades bastante instigantes no campo. Uma possibilidade, nesse caso bastante concreta, é trabalhar com refugiados. Na cidade de São Paulo há um número considerável de refugiados ou imigrantes. Essa, por exemplo, é uma possibilidade, uma alternativa de pesquisa para um graduando estando no estado de São Paulo. Esse seria um exemplo. Em outras áreas seria possível, mas eu temo que talvez houvesse algumas dificuldades adicionais, que talvez nesse momento não seriam não tão recomendáveis, mas não há quem seja impeditivo. Eu dou um exemplo. Nessa questão da masculinidade e da branquitude, esse é um tema extremamente interessante para discutir e analisar no âmbito das Forças Armadas e das Forças Policiais. Agora, não é uma tarefa fácil, então talvez não seja tão recomendável nesse momento. Eu sugeriria alguns autores do campo do construtivismo mais crítico, ou pós-estruturalistas, pós-modernos, e principalmente alguns autores franceses, que têm uma visão assim, mais distanciada daquele eixo anglo-saxão e conseguem produzir um tensionamento bastante instigante. Esses autores como Bigot, Huysmans ou outros autores que estão trazendo para o campo das relações internacionais, a título de exemplo, Pierre Bourdieu. Então essa é uma investida que talvez seja bastante interessante. É uma questão que, inclusive, vou tratar um pouco agora, daqui a alguns minutos. Nós vivemos um período, uma década, que houve uma certa confluência, uma afinidade política e ideológica que acabou por produzir um regionalismo pós-liberal. Aquela circunstância, por razões as mais diversas, os indicativos são bastante fortes de que não significa dizer que agora não há mais a possibilidade de cooperação e integração regional, mas significa que nós temos fatores adicionais que podem impulsionar ou levar a uma certa fragmentação ou atomização, tanto no sentido de novas relações bilaterais ou com uma potência ou potências, e que têm um condão muitas vezes de fracionar os esforços que foram feitos. Eu diria que neste momento eu sou tão assim imerso no que nós estamos vivendo que eu tenho que revelar isso, há um sentimento de angústia e eu me preocupo muito com graves retrocessos que nós podemos enxergar à frente, ou seja, se a América do Sul e a América Latina não se envolverem efetivamente no mecanismo de maior aproximação, cooperação e integração, esse filme nós já vimos inúmeras vezes e os resultados são catastróficos.
em primeiro lugar para a sociedade como um todo. Basta ver a situação da Argentina, um governo eleito, democraticamente eleito, legítimo, mas que está tomando certas iniciativas e ações que lá atrás já aconteceu na própria Argentina e não demora muito para ver os resultados. Por exemplo, abrir o mercado de uma maneira, muitas vezes, quase que eu diria, beirando a irresponsabilidade, é um tipo de exemplo. Então, e no caso brasileiro então é muito mais grave. Eu não sei se vale avançar muito, porque nós vivemos uma situação de, no meu entendimento, de clara afronta à democracia. Mesmo no sentido mínimo formal, o que nós estamos assistindo, infelizmente, é um baque, é uma situação que inimaginável há algum tempo atrás. Não importa necessariamente pela agenda de um lado ou de outro lado, mas o cerne mesmo do que vem a constituir a democracia. Então, eu acho que nós estamos vivendo um período, ele pode nos levar a uma certa, ou a indignação, ele pode nos levar a um certo imobilismo, mas ele também pode ser, e penso que ele deva ser, um momento que a gente tem que rever, rearticular forças e envolver a universidade profundamente nesse campo. Ou seja, envolver a universidade no sentido cooperativo. Estou roubando aqui desavergonhadamente uma proposta que eu vi segunda-feira do Pepe Mujica. Exatamente essa é uma maneira que a gente tem, que a gente vem produzindo. Por exemplo, quando eu falei muito brevemente sobre política de defesa Brasil-Argentina e política externa, nós temos uma rede quase que informal, mas que vem funcionando muito bem, já com várias publicações e eventos, com pesquisadores da Argentina e do Brasil, tanto aqueles que se dedicam à política externa, são estudiosos de política externa ou de integração regional, e outros que se dedicam à área de defesa e segurança internacional.